Olá pessoal, iniciando mais um vídeo do canal Humanas com o professor Elton. Hoje então teremos uma aula de geografia com o tema do capitalismo e suas características. Numa aula de geografia, onde está voltada mais às turmas de nono ano do ensino fundamental, fazendo uma análise do contexto geográfico do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem um panorama do mundo dividido em dois blocos, um capitalista e outro socialista. Nesse primeiro vídeo vamos falar especificamente do bloco capitalista. Na nossa próxima aula vamos falar do bloco socialista, para que tenhamos as coisas bem distintas, para que a gente possa separar bem os dois conteúdos, né? Pois bem, então, após a segunda metade do século XX, que foi após a Segunda Guerra Mundial, ali em 1945, depois de 1950, o mundo ficou dividido em dois blocos, com sistemas políticos, sociais e econômicos bem opostos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética, então, na época, né? Então o bloco capitalista ele já tinha um sistema com os meios de produção pertencentes a uma pessoa, um grupo de pessoas, o trabalho assalariado, né? E o bloco socialista ele já tinha uma política um pouco diferente, né? Onde os meios de produção e a terra pertenciam ao Estado, havia a garantia de emprego a todos os trabalhadores, né? E uma distribuição de renda mais igualitária, assim, né? Então nós vamos ver as diferenças entre esses dois blocos. Mas nesse primeiro vídeo vamos falar especificamente do sistema capitalista. Então vamos a ele. O sistema econômico capitalista ele está historicamente embasado na Europa, né? Então ele surge lá na Idade Média, entre os séculos XI e o século XV. Lentamente ele vai se sobrepondo, substituindo o feudalismo. Ele começa a surgir com o retorno das feiras medievais. As feiras medievais elas vão reativar o comércio, que havia ficado meio apagado com o processo de ruralização que acontece durante o feudalismo, mas ele começa a voltar com o resgate dessas feiras medievais que vão voltar reativando o comércio. Mas ele ganha força e se torna predominante a partir do século XVIII. Então lá no início, nos seus primórdios, né, do capitalismo, a sociedade então ela fica marcada pela divergência entre duas classes sociais, a famosa luta de classes do capitalismo, né, que é a burguesia e o proletariado, né? Então, quem é que é a burguesia? A burguesia são aqueles mais ricos que detêm os meios de produção, os donos das máquinas, dos equipamentos, da matéria-prima, os donos da terra, né? As pessoas mais abastadas, mais ricas, né? E eles é que possuem o meio de produção, vamos assim dizer. E o proletariado são aqueles trabalhadores que não possuem os meios de produção, mas eles vendem a sua força de trabalho, né? Então um necessita do outro nesse sistema. O burguês ele possui os meios de produção, mas ele precisa da força de trabalho para fazer a sua fábrica funcionar e obter o lucro necessário para também fazer o sistema girar. E o capitalismo ele é dividido em fases para facilitar o seu entendimento. Qual é a primeira fase do capitalismo? É a fase comercial, né? Ela é marcada por um sistema de produção artesanal e depois por uma manufatura. E também pela expansão marítima, as grandes navegações que se iniciam lá no final do século XV, que permitem aos europeus o contato com novos territórios que até então eles não conheciam. Mas eu falei ali de meios de produção de artesanato e manufatura. Como é que funcionava isso? O primeiro meio de produção era o artesanato, onde uma pessoa só fazia tudo de uma forma manual.
artesanalmente. Então, era uma pessoa que ia produzir uma cerâmica, por exemplo, ele coletava o barro, ele moldava, ele pintava, ele queimava a cerâmica e ele cuidava da própria venda do produto, né? E depois, então, esse processo evolui para uma manufatura. O que é a manufatura? É uma evolução do artesanato. Então tu vai ter uma pessoa que se torna o oficineiro, né, o mestre da oficina, ele vai ser o dono das ferramentas e o dono daquele espaço de trabalho, e ele vai terceirizar uma parte do serviço. Então ele vai ter uma pessoa que busca o barro, ele vai ter a outra que molda, a outra que pinta, a outra que queima e um que vende. E ele vai coordenar todo o processo, mas é só ele que conhece todo o processo. Os outros dominam apenas uma parte. Ali vai começar a divisão das etapas do processo produtivo. Então a gente chama isso de divisão do trabalho. Então vai ter já algumas máquinas rudimentares que vão estar incrementadas no processo, mas ainda não é indústria, não é uma indústria. É apenas tudo feito à mão, mas já dividido em etapas do processo. Então já há uma divisão do trabalho, mas sem a indústria ainda. Então é manufatura, ainda feito à mão. E as grandes navegações, elas vão começar esse contato comercial apenas, né? Então apenas se faz comércio com essas outras nações, esses outros povos. Ainda não é uma colonização, né? E apenas essa exploração, mas já começa então o comércio, começa a colonizar, já manda alguém para lá, já pega uma terra, já planta, já colhe e começa a comprar matéria-prima. Tu vai ter, por exemplo, a Inglaterra, que é uma ilha, ela não tem muito espaço para matéria-prima, mas ela já está se avançando na questão da industrialização, indo para uma industrialização. Ela já precisa de matéria-prima para produzir e vender. Então ela já começa a negociar com suas colônias, ela vende os produtos manufaturados, traz a matéria-prima, beneficia e leva os produtos de volta para vender, tá? Então aí a gente já começa a ter as grandes rotas comerciais. E a partir do século XIX, então, essas potências europeias decidem controlar definitivamente os territórios na Ásia, na África e na América que eles vão conquistando. A gente chama isso de colonialismo e neocolonialismo na África e na Ásia. Então eles começam a dominar esses territórios por cooptação de líderes políticos, ações diplomáticas, né, e vão impondo seus interesses econômicos, políticos e sua cultura também. Tá? Então vai acontecendo um processo de orientalismo, né, lá na questão do domínio africano e asiático principalmente. Então uma visão, começa a surgir aí aquela visão eurocêntrica do mundo, né? A Europa começa a virar o centro do mundo. Tá? Depois entramos na segunda fase, que é o capitalismo industrial, né? Onde depois da fase comercial, onde os comerciantes europeus enchem os bolsos de dinheiro, ou seja, há um acúmulo de capital, né? E há um aumento na demanda de produtos industrializados, esses donos de oficina começam a investir em pessoas que desenvolvem novas técnicas de trabalho, ou seja, eles começam a patrocinar os inventores de máquinas e ferramentas. E com isso começam a introduzir novas formas de produzir, inventar novas máquinas e se evolui para a segunda etapa também da Revolução Industrial e surge a indústria como a gente conhece hoje, a tal da indústria moderna. Aí surge o tal do prédio da fábrica, onde as pessoas vão para lá para dentro para trabalhar, as grandes máquinas, né? Surge a metalurgia, as máquinas são feitas de ferro, não mais de madeira para durar mais. O carvão surge com força como fonte de energia, depois vem o petróleo, né? E o processo se avança cada vez mais. E essas indústrias vão precisar de cada vez mais capital para produzir mais e vender mais. E daí essas indústrias começam a se aliar a instituições financeiras e a formar grupos para se desenvolver cada vez mais. E daí entramos já logo na terceira fase, que é o capitalismo financeiro, que é a fase atual na qual o capitalismo se encontra hoje. Ela é caracterizada pela integração de capital industrial e bancário. Indústrias incorporam ou criam bancos, né, para poder se desenvolver mais. Isso acontece principalmente depois da Primeira Guerra Mundial,
né? A partir de 1918, a Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 a 1918, e essas empresas então começam a se associar a grandes empresas. Por exemplo, tu vai ter grandes empresas que vão ter um banco próprio. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um grupo de empresas chamado Votorantim, que tem o seu próprio banco, que é o BV, o Banco Votorantim, né? A outro grande exemplo é a Fiat, por exemplo. Ela vende os seus carros financiados pelo Banco Fiat, né, que tem o seu próprio banco. A General Motors também tem o Banco GM, né, que financia os carros pelo seu próprio banco, né, para poder ter o capital investido dentro da sua própria empresa e assim desenvolver mais. Essas empresas então desenvolvem grandes operações de crédito para obter capital e assim desenvolver mais tecnologia, aumentar a produção, reduzindo os preços e aumentando as vendas, fazendo a economia girar. E daí desenvolve também a bolsa de valores, compra e venda de ações, certo? Quais são as principais características então que vão desenvolver o capitalismo? A primeira delas, propriedade privada dos meios de produção. Qualquer pessoa pode abrir uma empresa, ser a dona deste meio de produção. Os meios de produção pertencem predominantemente a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Em muitos países capitalistas, o Estado também detém alguns meios de produção, com empresas estatais que atuam em áreas primordiais, como produção de energia, telefonia ou mineração. Né? Como no Brasil, por exemplo, o governo brasileiro é o dono da Petrobras, por exemplo, que é a maior produtora de combustível, gás e outros insumos. Depois temos a economia de mercado, né? A atuação das empresas que decidem quanto, quando e onde produzir, estabelecendo preços e condições de circulação das mercadorias. Elas é que determinam a lei da oferta e da procura. Né? O que é a lei da oferta e da procura? É outra característica do capitalismo. O preço das mercadorias vão variar de acordo com a procura do consumidor e com a quantidade de procura e oferta. Ou seja, quanto mais produto tem no mercado para vender, menor é o preço. Quanto maior é a procura por esse produto, aumenta o seu preço também. Né? Então, se tem muito produto e pouca procura, o preço cai. Se tem pouco produto e muita procura, o preço aumenta. Né? Essa é a lei da oferta e da procura. Né? Então tende a aumentar. A gente tem visto isso recentemente, por exemplo, pela procura de carros. Né? O mercado de carros usados, por exemplo, ele está superaquecido. Tem pouco carro usado para vender no mercado e tem bastante gente querendo comprar carro. Então o preço dos carros usados está aumentando no mercado. Tem a questão também, outra característica é a da concorrência. Para obter maior rentabilidade possível e conquistar mais consumidores, as empresas procuram oferecer produtos a preços acessíveis. A concorrência amplia as opções de compra do consumidor. Se uma cidade, por exemplo, tem só um fabricante de sapatos, ele pode fazer o preço que ele quiser, mas se tiver dois, eles vão concorrer entre si. Então, eles vão tentar baixar o preço para ganhar consumidores. Se entrar um terceiro, a concorrência vai aumentar. Então, quanto mais tiver, melhor para os consumidores, porque eles vão concorrer entre si e o preço vai cair. Tá? E, por último, o trabalho assalariado. Né? O trabalhador recebe um salário que, por sua vez, também é influenciado pela lei da oferta e da procura. Ou seja, se tem pouca mão de obra numa cidade e bastante empresa, as empresas pagam mais para os trabalhadores. E se tem muita gente desempregada e pouca empresa, as empresas vão oferecer um salário menor. E infelizmente dentro do capitalismo a coisa funciona assim. O trabalhador vende a sua força de trabalho, mas não é ele que diz quanto ele vai cobrar por esse trabalho. É o patrão que paga, que diz o quanto ele vai pagar pelo trabalho. Né? E a gente tem que se sujeitar, porque às vezes quando o desemprego está alto, se você não aceita o salário que o patrão está pagando, o outro que está precisando do emprego também vai aceitar. E daí o preço do salário cai. Tá? Mas quando está faltando trabalhador, ele pode impor o preço. Né? E o capitalismo, para finalizar a sua expansão pelo mundo, né, ele vai dizer que a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, os países em maior desenvolvimento do mundo, ou seja, até o final da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo,
Os países em maior desenvolvimento vendiam os produtos industrializados e compravam matéria-prima. Isso se chamava divisão internacional do trabalho. Né? Por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, França, eles vendiam o produto pronto e compravam a matéria-prima, de países como Brasil, México, Índia e China. Né? Mas quando terminou a guerra, as grandes empresas queriam expandir o mercado consumidor e elas começaram a instalar filiais em países que estavam em pleno desenvolvimento e que tinham matéria-prima, tinham muita mão de obra e tinham uma boa infraestrutura. Como, por exemplo, o Brasil, a China, a Índia, o México, e eles começaram a botar filiais lá. E esses países também começaram a se desenvolver. E daí começou a surgir o que a gente chama de nova divisão internacional do trabalho. Né? O Brasil começou a melhorar a sua infraestrutura, começou a ter também uma homogeneização cultural, e aí nasce o que a gente vai chamar de globalização do mercado de trabalho e do mercado consumidor. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o capitalismo. Espero que fiquem bem até a nossa próxima aula, quando falaremos sobre o socialismo. Um abraço a todos.